Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês, mulheres. Hoje eu trouxe aqui o livro de Ruth para a gente fazer uma reflexão na trajetória da vida dessas mulheres na Bíblia. Nesse livro retrata a história de Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. A história de Noemi é que me chama muita atenção, porque mesmo as circunstâncias que Noemi viveu, muitas de nós mulheres vivemos hoje na atualidade. Para vocês que não conhecem a história de Noemi foi uma mulher de Deus, uma mulher temente, uma mulher íntegra, fiel, que era mulher de Elimeleque, que também era um homem de Deus, reconhecido na sua cidade, próspero. E tinha ela 2 filhos com Elimeleque. Porém, houve uma grande fome na terra naquela época. Então, o seu marido, Elimeleque, decidiu sair daquela terra e ir para outras terras a fim de sustentar sua família e dar uma segurança melhor. E assim sucedeu. Ele saiu da sua terra com seus filhos e sua esposa e foram para uma terra que era considerada uma terra inimiga. Porém, chegando lá, Elimeleque morre. E Noemi fica sozinha com seus 2 filhos, numa terra desconhecida, não sabia nem para onde ia, não tinha perspectiva de vida, não tinha segurança mais alguma, que a única segurança para as mulheres naquela época eram os homens, que eram os provedores da família. Então, Noemi se deparou com essa tragédia na sua vida. Começou-se a história de Noemi declinar-se. Uma outrora, ela tinha uma vida abundante, arregalada, uma mulher super abençoada e reconhecida. Agora já começou uma outra trajetória na sua vida. Primeiro ela perdeu seu marido Elimeleque. Em seguida, anos se passaram, seus filhos ficaram moços, casaram com as mulheres estrangeiras, uma delas chamada Orfa e a outra a Ruth. E 10 anos se passou e seus filhos também morreram. Os 2 juntos morreram. Olha só, mais um baque na vida dessa mulher. Outrora ela perdeu o marido, agora ela perdeu os 2 filhos, ficando novamente sozinha, desamparada e agora com mais um problema, com 2 noras para ela sustentar, para ela prover. Imagine a situação de Noemi, minha gente. Vamos nos colocar no lugar dela. Olha só o desespero que essa mulher passou a ver com seus próprios olhos na sua vida. Imagine as noites de prantos dessa mulher, de choro. Então ela ficou desolada. Olhando para um lado e para o outro, a circunstância, não tinha mais o que se fazer. Ela já era idosa, não podia mais ter filhos, não podia nem sequer ter marido. Imagine a vida das suas noras, que eram meninas jovens. Então, ela vendo isso, ela decide voltar para a terra, a sua terra, para Belém. Porém, na trajetória do caminho, isso está citado no versículo 8, ela manda todas as 2 noras voltarem para a casa de suas mães. Por quê? Noemi tomou essa atitude.
Noemi olhou para dentro de si, olhou para a sua vida. Ela já era idosa, não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais futuro para ela. A cabeça de Noemi, a vida dela tinha acabado, ela só estava esperando a morte. Já as suas noras, na cabeça de Noemi, não. Elas eram jovens, elas poderiam dar continuidade à sua linhagem, poderiam casar novamente, poderiam ter uma nova família. E assim ela fez o pedido às duas noras dela. De início, todas as duas noras se recusaram, tanto Orfa quanto Ruth. Porém, Noemi insistiu. E aí conversou com elas. E falou sobre a circunstância, o que estava acontecendo. E Noemi fez a pergunta, por que ireis comigo? No versículo 11. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos? Para que vos seja por seus maridos? Ou seja, ela viu, meninas, eu preciso que vocês vá porque não tem mais jeito. A minha vida acabou, não tem mais o que se fazer. Vocês ainda estão jovens, você pode aproveitar a vida de vocês. E ela insistentemente bateu na tecla, falando sobre tudo que estava acontecendo. Ela era idosa, não tinha como dar mais filhos, não tinha como ter outro marido. E se caso um dia ela tivesse marido, se elas, as noras, iam esperar essa criança nascer, crescer, para depois casar com essa criança? Então, Noemi fez um levantamento dos problemas que essas moças iriam enfrentar. Ou seja, não tinha jeito. O único jeito na cabeça de Noemi é que as suas noras voltassem para a casa de seus pais. Nesse diálogo, uma das suas noras, que foi órfã, a beijou e seguiu. Retrocedeu, olhou para trás e partiu. No entanto, já Ruth teve outro tipo de comportamento. Ruth, no versículo 16, ela diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só, gente. Olha só o caráter dessa mulher. Mesmo Ruth sendo estrangeira, mesmo Ruth não conhecendo Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mas os anos que Ruth conviveu com Noemi e com seu marido, ela percebeu a semente da fé foi plantada no interior de Ruth e floresceu. Você vê nesse versículo, ela diz, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela teve o reconhecimento, ela reconheceu que ela não era nada, mas ela reconheceu que o único Deus e o único povo dela que ela tinha era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Era o Deus de Noemi, era o Deus da família de Noemi. E insistiu. E Noemi, vendo isso, calou-se. Por que calou-se? Porque ela viu a sinceridade e a integridade nos lábios de Ruth. A diferença. Noemi olhou para a circunstância. Órfã olhou para trás e desistiu. Ruth não quis saber da circunstância. Ela não olhou para trás. Ela entregou
ela sacrificou sua vida para salvar da sogra. Porque olha só o que ela diz. Aonde tu morreres, morrerei eu também. Ou seja, eu estarei com você até o fim da sua vida. Eu cuidarei de você. Veja a proeza, veja a riqueza que tem nesse texto. Veja a riqueza no caráter dessa mulher, Ruth. Ela, além de reconhecer, ela se colocou à disposição para servir Noemi até os últimos dias de sua vida. Deus viu tudo isso, gente. Talvez você que está me ouvindo, mulher, a sua história se encaixa com a de Noemi. Você não tem mais perspectiva de vida. Talvez você foi diagnosticada com uma doença que não tem mais cura. Talvez você foi até diagnosticada, te deram até a data que você morrer. Talvez você está em sua casa agora, nos quatro cantos, e lembrando que outrora a sua vida era outra. Você tinha seu marido, você tinha seus filhos, você tinha sua empresa, você tinha um nome, e hoje você não tem nada. Então, mulher que está passando por essa situação, eu quero que você veja as entrelinhas dessa história de Noemi. Noemi, ela tinha amargura na alma, porque ela também pensava como você está pensando nesse exato momento. Outrora eu tinha tudo, minha vida era assim, minha vida era assado, e hoje eu me vejo nessa situação, meu Deus. Para mim não tem mais saída, para mim não tem mais jeito. Talvez você esteja esse pensamento. Talvez você está até agora pensando, a única saída para mim é a morte. A única saída para mim é eu retroceder. A única saída para mim é eu negar a minha fé. Não faça isso. Não olhe para trás. Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Deus é o Deus que vê o nosso interior. Talvez todo da sua vida está destruído. Tudo que você tem, tudo que você teve, hoje já não existe mais. A sua história agora é outra. Mas, lembre, está escrito que há um propósito. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não entenda a dor que você está sentindo agora. Talvez você não entenda o laço que foi quebrado. Talvez você não entenda a transformação que sua vida está passando. Quando uma mulher vai ter um filho, há aquela dor, e depois vem a calmaria. Mas dali surgiu uma nova vida. Daquela dor do parto surgiu uma nova vida. Então creia nisso, mulher. Dor que você está passando hoje é porque Deus tem algo maior para você lá na frente. O que é dor hoje, amanhã vai se tornar em alegria. O que foi tristeza vai se tornar em felicidade. O que foi vergonha vai ser algo de honra na sua vida. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que ter a atitude que Ruth teve. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. Então você tem que se apegar com esse Deus. Se apegue com o Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode transformar a situação. Ele é o único que pode reescrever a sua história, assim como reescreveu a de Noemi. Noemi, outrora, não tinha nada, mas Deus utilizou a própria Ruth para honrar Noemi. A própria Ruth, Deus usou-a para trazer benevolência a Noemi. Então entenda, coloca uma coisa na sua cabeça. A dor que você está sentindo hoje, talvez você esteja chorando,
Talvez você passou o dia inteiro chorando, lamentando, com a dor na alma, murmurando. Isso nada mais é do que uma dor interna que você está sentindo. Mas eu te peço, coloca essa dor nas mãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nas mãos do Senhor Jesus, que é o único que pode transformar a situação. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que liberta. Está escrito que Ele veio para desfazer todas as obras do inimigo. Então se apegue com Ele. Porque se alguma coisa foi feita na sua vida através do inimigo, só Ele pode desfazer, só Ele pode quebrar, só Ele pode transformar. Mas tome posição, mulher. Você precisa tomar posição. Você precisa reconhecer que o Senhor Jesus é o seu Deus. Você precisa botar Ele na frente dessa batalha. Você precisa colocar Ele na rédea da situação. Você precisa colocar Ele em cada mínimo detalhe. Não tome atitudes sem antes pedir a direção de Deus. Para que nada saia errado na sua vida. Chega de sofrer. Quantas vezes você tentou com a força dos seus próprios braços? E aonde você parou? Entregue na vida dele, na mão dele. Entregue nas mãos do Senhor Jesus. Diz assim, ó Senhor, até aqui eu vim, daqui para lá é contigo. Então seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus é fiel. E é fiel em cumprir. Porque o Senhor, com essa história de Noemi, ele estava vendo tudo. Os olhos deles não estavam cegos, nem tampados para não ter visto. Os ouvidos deles não estavam tampados para que não ouvisse o clamor daquela mulher, não ouvisse o choro daquela mulher. E nem as mãos deles estavam encolhidas para que não pudesse socorrer. Mas tudo há um tempo. E o tempo de Noemi, ela teve que passar por toda essa turbulência na vida. Mas ela foi honrada. A descendência dela foi honrada através de... Pois Ruth encontra Boaz, um homem íntegro, um homem de Deus, temente. Ele acha graça aos olhos dela e ela acha graça aos olhos dele. Casam-se e Ruth dá luz a um homem, uma criança, que trouxe novamente a alegria a Noemi. Trouxe a verdadeira alegria a Noemi, porque outrora ela estava desolada, sozinha, e agora ela estava com uma criança no colo. Era a honra de Noemi, através de Ruth, porque a sua linhagem não foi esquecida, a vergonha foi tirada. E a atitude de Ruth em seguir ao Deus mudou a vida não só dela, mas de toda a humanidade. Porque da descendência dela foi que veio o rei Davi, o rei de Israel. E posteriormente veio o Messias, o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha amada, pare de sofrer, pare de murmurar. Entenda que há um propósito de Deus para a sua vida. Entenda que para se fazer uma nova história, precisa se pular o capítulo. Para se escrever um novo livro, precisa reescrever uma nova história. Então, observe. A vida de Noemi era uma e agora se tornou outra. Olha a proeza, olha a riqueza. Da descendência dela veio o rei Davi e posteriormente o Messias, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, com essa mensagem de hoje, coloque uma coisa na sua cabeça. Jesus está vivo e Ele tem um propósito maior na sua vida. Ele tem algo grande para você. Creia somente. Entregue sua vida na mão dEle. E o mais Ele fará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoada. Seja abençoada. Que o Senhor Jesus possa reescrever a sua história.